Você sabe o que é um paradoxo? Eu tava almoçando e eu tô lendo um livro da faculdade e em algum momento foi falado sobre paradoxo. E aí automaticamente eu entrei nessa reflexão porque eu acho muito interessante a ideia de paradoxo. Oi, meu nome é Samuel e hoje eu queria trazer então essa reflexão sobre paradoxo. Mas antes de continuar, caso alguém não saiba o que é ou não tenha certeza, eu vou ler a definição que está no nosso dinossauro Aurólio. É a definição então que está no dicionário de paradoxo. Paradoxo: ausência de nexo, falta de lógica. Exemplo: a vida é uma morte. Paradoxo para a filosofia: contradição que chega, em certos casos, a se opor às razões do pensamento humano, ou nega o que a maioria tende a acreditar. Contextualização feita, qual seria então a reflexão? Na minha visão, viver em si já é um grande paradoxo. Além disso, a gente vive vários paradoxos também. Então, viver por si só já é um grande paradoxo e na nossa existência, né, enquanto a gente exerce a nossa vida, a gente vive muitos paradoxos também. Por exemplo, o ser humano, ele é um bicho, um animal que é grandioso, majestoso. Indiscutivelmente, o ser humano é um bicho muito especial, muito inteligente. Não é à toa que a gente se tornou essa espécie dominante, pro bem ou pro mal, muito mais pro mal do que pro bem. A gente virou essa espécie dominante. E ao mesmo tempo que o ser humano é tão grandioso assim, ele também é pequeno. Isso falando de tamanho mesmo, físico e também mais de ética, digamos assim. Porque nós somos capazes de coisas grandiosas, incríveis, assim como coisas terríveis também. A nossa cognição, né, o pensamento que nos diferencia das outras espécies é a nossa arma, é uma faca de dois gumes, né? É a coisa que nos torna mais especial e que também faz com que a gente seja mais destrutivo. E falando de tamanho também, existe na gente colônias, né, de vidas e microcosmos e microexistências e as bactérias vivendo ali na gente, assim como a gente habita esse planeta Terra que faz parte de uma galáxia que no universo é uma poeira. Então, ao mesmo tempo tão grande se a gente se comparar com o micro, mas ao mesmo tempo minúsculo se a gente compara com o macro, com o universo, por exemplo. Enfim, isso é um paradoxo, entende? Por isso que eu acredito que viver é esse paradoxo. Paradoxo de razão e emoção também, né? As nossas emoções, elas são importantíssimas, elas também nos diferem de algumas espécies e faz com que a nossa experiência humana seja de fato humano. Ser humano necessariamente demanda emoção. A existência humana acontece também por meio e muito grandemente por meio das emoções. Mas a razão é o que faz também com que a gente consiga permanecer por tanto tempo, né? Que traz mais estratégia, enfim. E é esse paradoxo também dessa importância, né? O quanto a nossa razão ela é fundamental em muitos momentos da nossa vida, para muitas questões, mas também o quanto as nossas emoções elas são fundamentais, às vezes primordiais, assim. E então a gente, enquanto espécie, consegue ser muitas coisas, né? Os dois extremos, mas às vezes também a mesma pessoa, nós, enquanto indivíduos, conseguimos ser muito grandes ou muito pequenos, muito generosos ou muito mesquinhos. Então a reflexão que eu queria trazer, na verdade, é a curiosidade que eu queria despertar para que você reflita um pouco sobre isso, sobre o quão grande ou quão pequeno você já foi, o quão mínimo e o qual máximo de impacto as suas palavras e as suas ações já causaram, né? Na minha opinião, a maneira mais eficaz da gente passar por esses paradoxos, porque eu não acredito que a gente tenha que resolver. Paradoxo é um paradoxo porque ele não se resolve. É o que eu entendo, né? Não sou nenhum especialista, mas o meu entendimento é esse.
a maneira mais eficaz da gente passar por isso, da gente atravessar esses paradoxos que são inerentes à nossa existência, é a gente se olhar cada vez mais para dentro, porque e parar de ver no outro, né? Ou de buscar no outro, nas situações, no espelhamento pro outro, as respostas, porque quanto mais a gente busca no outro essa resposta, mais paradoxal tudo vai ficar, porque a gente vai misturar o que a gente quer com a ideia do outro, e aí se mistura e você já não sabe mais o que é teu, o que é do outro. Então a gente complica. E quando você vai dando menos importância pra opinião ou pra interferência do outro e mais pra aquilo que você sente e quer, vai ficando tudo mais claro. Então, o autoconhecimento com certeza é um caminho muito legal para ajudar a gente a navegar por esses paradoxos de uma maneira mais tranquila, se é que isso é possível, né?